Valendo, cá estamos novamente para continuar nossa aula de prática, né? De materiais de construção civil 2. E agora, vocês vão ver nesse vídeo como é feito em laboratório, da maneira correta, corpos de prova para concretagem. Tá? Essa é a maneira preconizada pela AABNT, tá? Nos ensaios de teste de corpo de prova. Enquanto vocês vêm aí, eu falo o número para vocês, escrevo no chat aí, que eu não lembro de cor, vou abrir minha norma aqui. Tá? E lembrando, né, que a concreteira, ela tira seus corpos de prova, né, quando ela entrega o caminhão. Não sei se vocês sabem, né, quando chega o caminhão lá, ou seja com a bomba, ou você vai pegar no carrinho mesmo, tem uma parte que o cara tira o corpinho de prova, o piloteiro do caminhão, o motorista, o responsável pela betoneira lá, retira os corpos de prova e sempre é direito seu, você comprou, você sempre pode pedir ou o corpo de prova se ele não tiver sido rompido, ou então o laudo atestando a resistência desse corpo de prova. Toda concreteira, eu não lembro por quanto tempo ela tem que guardar esses resultados, está na norma também, mas ela deve sempre te fornecer esses laudos para quando você quiser, certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Depois do vídeo, nós discutimos a respeito do que foi visto lá, tá? Lembrando que a qualquer momento, eu não lembro se no vídeo eu cito o cálculo do traço. O cálculo do traço nós vamos fazer na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente inicia eu ensinando para vocês como é que calcula o traço e como é que levanta quantitativo de material, tá? Se você já tiver o traço lá, depois de pronto, eu vou ensinar para vocês a ler os traços prontos e como é que se levanta quantitativo. Você precisa lá 2 metros cúbicos por exemplo, 2 metros cúbicos você precisa. Você vai fazer concretado de um radia. Vamos falar rápido, simples. Vai fazer a concretado de um radia. O radia tem 5 por 10. 50 metros quadrados de radia. Com uma espessura de 10 centímetros. Estou fazendo isso tudo para fazer conta fácil. Então, deu 50 metros quadrados. 1/10 de 50 metros quadrados é 5 metros cúbicos, né? Multiplicado por 0,10. Você precisa de 5 metros cúbicos de concreto. Mais a perda de 10%, você vai bater aí 5,5, 5 metros e meio cúbicos de concreto. Aí você tem o traço. Você pegou a tabela que eu vou ensinar para vocês a olhar uma tabela de traço pronto. Você pegou o traço lá. Vou, de novo, fazer um traço simples para fazer conta de cabeça. Você pegou o traço lá, 1, 3, 3. Um saco de cimento, 3 latas de brita, 3 latas de areia, 3 latas de brita e meia lata de água. Para você fazer esse quantitativo, como que você faz essa conta? Para você saber, então, quantos sacos de cimento você vai precisar ali? Para você saber quantos metros cúbicos de brita, quantos metros cúbicos de areia você vai precisar nessa concretagem. Vocês sabem fazer? Se eu der o traço 1, 2, 3, a quantidade de água por saco de cimento, quanto saco de cimento dá? Então, existe uma equaçãozinha para isso. Eu vou mostrar para vocês a equação e como retirar isso. Ó, é um serviço que é um aprendizado para vocês prático, uma conta besta, mas ela tem que sempre dividir por índice físico, é uma fração composta. Simples de fazer no Excel, na calculadora, e que vai resolver tanto problema de vocês práticos, vocês vão ver. Quantitativo, fazer orçamento, vai ajudar demais. Não percam. Próxima aula. Os próximos capítulos. Agora nós vamos ver como se fazer em laboratório. Espera só um segundo. Liberar. Muito bem. Desmoldante. 4, 8 quilos de areia. E 5, na verdade, nós vamos ter 1,150. Tutores. Aí. Bem, agora vamos separar a parte do fazer, né? Vamos fazer. Vai destravar rapidinho, porque é o que eu passei para Efetivamente. E para isso,
tem aí na tela de vocês, até para facilitar o acompanhamento. Vocês vão precisar desses 5 itens que são: item 1 é água, que vão ser 2,4 litros de água. Como a gente vai descontar uma umidade, na verdade nós vamos ter 1,150. 2,150, 2 litros, 150, tá certo? Item 2, 4 quilos de cimento. Item 3, 100 ml de desmoldante, eu vou mostrar já esse desmoldante. 4, 8 quilos de areia. E 5, 12 quilos de brita. Esse traço é o traço 1, 2, 3. Então, é o que nós vamos fazer. Bem, os procedimentos são: tarar a balança, ela já está tarada, então quer dizer, esse balde pesa 390 gramas, ela já entendeu que esse balde pesa 390 gramas, já zerou, e nós vamos pesar, por exemplo, nós vamos ter que pesar todos os itens: cimento, brita e areia. Eu vou mostrar para vocês aqui como pesar, por exemplo, a areia média nesse caso. Vamos coletar ou captar esta areia. Feito isto, pesa-se a areia, passou um pouquinho, vamos tirar aqui 1 quilo, passou 1 quilo. Importante que vocês mostrem para os seus alunos que a quantidade tem que ser exatamente esta que foi passada para vocês. Pronto. Pesado os 4 quilos de areia, nós vamos fazer o mesmo procedimento com brita e cimento. Para abreviar o nosso processo, é claro, para não ficar moroso, nós já temos aqui pesado a brita, os 8 quilos de brita, os 4 quilos de areia e o cimento. O próximo processo será calafetar a betoneira. Lembrando que a betoneira está seca, ela rouba água do emassamento e rouba cimento, porque são pós muito finos, o módulo de finura do cimento é muito pequeno. Então a betoneira rouba esse cimento e rouba essa água. Então, antes de fazer o teste, mostre isso também para os alunos, coloque aí 1 litro, 2 litros de água na betoneira, roda a betoneira com esses 2 litros de água e depois tira essa água fora. Para que ela já esteja no ponto de umidez dela, ótimo, para que ela não roube do emassamento nada da água. Bom, a partir desse momento, aí nós vamos começar efetivamente a rodagem do traço, a rodagem do concreto. E isso você deverá solicitar a seus alunos que façam, para que eles mesmos sintam a rotina, como é ser feito. Eu aqui vou solicitar a ajuda dos técnicos do laboratório, em que você, no seu laboratório, no seu polo, poderá solicitar, caso queira, aos alunos que façam isso para você. Depois dos materiais separados, estamos aqui preparados para efetivamente rodar o concreto. Lembrando que a betoneira já deve ter sido umidificada, né? Para calafetá-la, para ela não roubar água do emassamento, 1 ou 2 litros de água, dependendo do tamanho da betoneira, coloca nela, roda nela, deixa rodar ali um tempinho e tira essa água fora. Deixa ela simplesmente umidificada, mas sem uma quantidade razoável de água. Então, o primeiro passo será colocar 1 litro de água para os 12 quilos de brita que nós separamos. Então, coloca 12 quilos de brita mais 1 litro de água e roda na betoneira por 1 minuto. Após 1 minuto, cronometrado, após 1 minuto, você para a betoneira, desliga ela e coloca o cimento. Adiciona todo o cimento. Volta, põe a betoneira para rodar por mais 1 minuto. Ao final desse 1 minuto no cronômetro, para novamente a betoneira e coloca, aí sim você adiciona a areia e o restante da água. Eu estou aqui com os técnicos, com o Thalisson e com o Luiz, que vão nos ajudar nesse procedimento, são nossos anjos da guarda aqui, e vocês aí no laboratório terão os alunos para que lhe auxiliem no procedimento. Então vamos ver como vai ser feito efetivamente esse procedimento.
Após os 5 minutos da betoneira funcionando, né? Agora os técnicos vão tirar o concreto de dentro da betoneira. Por vezes, o mesmo fica grudado nas paredes da betoneira. Então, eles usam uma colher de pedreiro, o auxílio de uma colher de pedreiro, para retirar toda a massa que está lá dentro. Retirada essa massa, eles vão jogar no caixote que está aí embaixo. E desse caixote, nós vamos retirar uma pequena porção para fazer o teste do slump e as demais para fazer duas. Aqui nesse exemplo nós vamos fazer 2 corpinhos de prova, um bem adensado e um mal adensado. Enquanto eles trabalham lá no fundo, eu posso mostrar para vocês. Aqui nós temos o slump teste, né? Que é o tronco de cone usado para o slump. Lembrando que este slump é feito em 3 camadas. Coloca-se 1/3 de concreto. Depois, e nesse 1/3 de concreto, você aplica 25 golpes. Depois você coloca mais 1/3, que é até a altura da asa, aproximadamente. Aplica 25 golpes só na profundidade deste segundo terço. E depois o terceiro terço, mais 25 golpes só na profundidade desse último terço. Feito isso, nós vamos retirar o tronco de cone e medir o quanto ele abateu, ou seja, o quanto ele desceu. Depois disso, nós vamos moldar os corpinhos de prova e vamos lubrificar o corpo de prova com um óleo chamado desmoldante. No momento, a gente explica no momento mais oportuno. Agora vamos começar então o teste do slump. Para o teste do slump, eu vou pedir auxílio deles. Vamos encher aqui, segura para mim, Luiz, por favor. Nós vamos encher aqui 1/3 do tronco de cone. Bem, então para começar o teste do slump, eu vou firmar as abas inferiores desse tronco de cone, né? Para dar firmeza para ele não vazar na parte inferior. E vamos preencher aqui com 1/3 desse tronco de cone. Perfeito. Então, são 25 golpes. Isso chama adensamento. Feito os 25 golpes, o segundo terço será preenchido até mais ou menos a altura da asa ou da aba dele aqui. Mais 25 golpes, esses golpes agora só pegando nesse segundo terço que foi preenchido. (25 golpes). E agora termina se encher até a borda superior do tronco de cone. Beleza. E o mesmo número de golpes, 25 golpes, nesta última camada. Próximo passo será retirar essa parte superior, nivelar o cone e retirá-lo dessa maneira.
Agora nós viramos o tronco de cone lateralmente e vamos medir o quanto esse concreto abateu, ou seja, o quanto ele deu de slump. Um e meio centímetros, ou seja, 15 milímetros de abatimento. O próximo passo será, depois de anotado, né? Fizemos a anotação, o próximo passo será moldar os corpinhos de prova, né? E para isso, eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe importante que às vezes passa despercebido, que é o próprio, né? Aqui nós temos o molde para o corpinho de prova, um molde circular, e nós temos que passar um óleo nele para na hora de desenformar ficar mais fácil, né? Então, vocês têm aí no polo esse óleo mineral desenformante. Então, a gente passa por toda a lateral do cilindro este óleo para que a gente consiga depois desenformá-lo com perfeição. Feito isso, nós vamos encher os corpinhos de prova. Aqui nós já temos 2 prontos, com os óleos devidamente passados. Nós vamos pegar e encher. Diferença entre os 2 experimentos que nós vamos fazer agora. O primeiro corpinho de prova que vocês vão ver o Luiz enchendo, ele vai ser adensado da maneira correta. Vide, vocês têm aí uma tabela da NBR que fala, de acordo com o diâmetro do cilindro do corpo de prova, o número de golpes necessários para adensamento. Neste caso, para um diâmetro de 10 centímetros, nós precisamos encher metade, 12 golpes, enche metade, mais 12 golpes. Isso é um ótimo adensamento. O que nós vamos fazer no segundo momento será um concreto mal adensado, para vocês virem depois a diferença entre um concreto e discutirem até no laboratório de vocês a diferença na hora de ruptura de um concreto bem adensado para um concreto mal adensado. Vamos lembrar na prática o que é um concreto bem adensado e um concreto mal adensado. Lá na hora que você estiver enchendo pilar, viga, é o vibrador, é o mangote vibratório. Se você encher e dependendo da altura que você bombear esse concreto, você não vibrar esse concreto, você vai ter o efeito do segundo corpo de prova que nós vamos fazer, mal adensado. Se você vibrá-lo, você vai ter um concreto bem adensado, que é o que os meninos acabaram de fazer agora. Notem a vibração que ele causou no concreto. Essa vibração é muito semelhante ao que nós comentamos do vibrador lá na obra. Segundo corpo de prova, este corpo de prova será o corpo de prova mal adensado. Perfeito. Veja que o número de golpes foi insuficiente, o necessário era 12. Então foi de propósito, isso foi feito de propósito. Tá ótimo, deixa mal adensado mesmo. Bem, ao final desse processo, não se esqueça de pedir aos seus alunos para que façam a anotação do traço do concreto, do tipo de cimento, da relação água-cimento e da data que foi rodado esse corpo de prova. Numa fitinha, num pedaço de papel pequeno, para que ele possa ser colocado acima do corpo de prova e colado. Para lá na frente, na hora que for fazer a ruptura, a gente ter a leitura correta dos dados, saber qual é o corpo de prova com 7 dias, que tipo de cimento foi ele, qual que foi a relação água-cimento. Lembrando, uma conclusão final muito importante que nós vamos bater nela lá em cima na hora da ruptura do corpo de prova, é que a quantidade de água, quanto mais a gente aumentar de quantidade de água na massa, nós vamos perder em resistência final, em tensão, em MPa. Estudos apontam, já com as devidas proporções de segurança, que a cada 1% a mais de água no amassamento, você perde
1 MPa lá no final dos 28 dias. Bem, para encerrar, então, esse experimento, a gente precisa fazer os cálculos. Moçada, vamos lá. O que aconteceu aqui? Aqui. Beleza. Procedimento para retirada de slump, procedimento para enchimento dos corpinhos de prova. Os corpinhos de prova, vocês viram como é. Só recapitulando algumas coisas bem rápidas. Concreto. A concreteira, ela rompe em 3 datas. Na academia, nós rompemos em 4, tá? De 7 em 7 dias. 7, 14, 21, 28. A concreteira não rompe com 7, ela rompe com 7, com 14 e com 28, ou 7, 21 e 28. Não me lembro, eu olho depois dessa informação. Tem que procurar uma nota fiscal aqui, pelo menos das construtoras daqui, das concreteiras daqui. Esses dados te fornecem, além da resistência final, que é a que você vai estudar para o 28º dia, eles te fornecem um negócio chamado curva de resistência. Por quê? Como é que o concreto se comporta? Ele ganha uma resistência muito rápida entre a primeira hora, ou seja, o dia 0 e o dia 7, que é uma crescente numa reta com uma inclinação altíssima. Depois, o que ele começa a fazer? Tanto é que o ganho de resistência, ele é um logarítmico, né? Um logaritmo. Então, o que ela faz? Ela faz isso. A partir do 28º dia, o ganho de resistência é muito lento. Por isso que nós estudamos esse intervalo de até 28 dias. É o conhecimento dessa curva que me faz, por exemplo, tomar uma decisão fora do que é padronizado, por exemplo, para desescorar uma viga ou uma laje, caso eu precise, para desescorar uma viga e uma laje e ainda usar elas como apoio para forma do andar seguinte. Quantos dias eu preciso para desenformar uma laje? Qual que é o praxis? Quem sabe me falar? 28 dias. 28, hein, professor? 21 já pode tirar. 28 é o ideal, mas 21 você já começa a tirar. Porque a resistência no 21º dia, ela já ultrapassou o coeficiente de segurança de cálculo. Como o coeficiente de segurança majora as ações de 1,4, e não é dessas que eu estou falando, ela minora a resistência em 1,4, o que eu estou querendo dizer? Um concreto de 25 MPa, na hora que ele vai ser calculado para 17 ponto qualquer coisa, que é o 25 dividido por 1,4. 25 dividido por 1,4. 17,86 MPa. No 21º dia, ele já ultrapassou esse percentual. Tá? 1 dividido por 1,4. 1 dividido por 1,4. Nós estamos falando de 71%. Quando o concreto passou o 21º dia, ele já está acima desses 70%. Agora, para usar essa laje, por exemplo, de escora, né? Para usar de escora para a laje de cima, aí só com 28 dias, e ainda assim, né, com as tábuas distribuindo perpendicularmente a laje, esses esforços, aí só a partir do 28º dia. Estão entendendo? Então, é esse tipo, mas Samuel, Rafael, 28º dia é o endurecimento, a idade adulta do concreto. A resposta de vocês também não está errada. Eu estou dizendo porque, na prática, você precisa de uma antecipação, principalmente em obra que você precisa de celeridade, você precisa ganhar celeridade. Então, você pode tirar com 21 dias. Dependendo do caso, se você tiver dado uma contraflecha nela, você pode, às vezes, até tirar com 14. Basta você ter com corpinho de prova, você tirar a sua ruptura com 14 dias. Se você tem a concreteira, fala no 14º dia, eu estou na iminência de tirar essa escora. Para o calculista, se você for ligar e perguntar, você sabe o que o calculista vai te falar?
Tá bom, deixa eu olhar para você, mas pede para mim o laudo de quanto que ele deu de resistência à compressão. A pergunta é essa, então você pode ir direto. Você vai precisar, para tomar uma decisão maior do que o 21º, para você cair 7 dias, ou então para você tirar com 16, nesse meio intervalo, você vai precisar do laudo do 14. Certo? E se for CP5, fica mais fácil ainda, né, de você tomar uma decisão dessa. Bom, perguntas, comentários, abro o microfone para vocês. Professor, e o uso dos aditivos, ele não ajuda a acelerar aí o processo de cura para tirar as escoras aí mais rápido? Você tem processo de cura, o Shypex, por exemplo, ele é um impermeabilizante, ele fecha poro e endurece mais rápido. Por consequência, a última vez que eu usei ele, a laje encheu de fissura porque ele endureceu rápido demais. Então, a dosagem teve algum erro no meio do processo, não sei te falar qual que é. Precisaria estudar isso mais e acabou que ficou por isso mesmo. Você tem aditivos aceleradores de pega como esse, você tem aditivo retardador de pega, você tem aditivo superplastificante retardador de pega. Então, sim, você tem os aditivos para melhorar esse comportamento no concreto. Eu estou falando do concreto convencional. Com esses aditivos, você também manipula, tal qual o CP5, você manipula essas características. Mas todas elas, Samuel, todas elas são diretamente relacionadas com o tempo. O tempo pode ser mais rápido, mas ainda assim o endurecimento é função do tempo. É isso que nós estamos querendo dizer. Você pode abaixar a sua régua, mas você abaixa a sua régua e você tem que ter um respeito ainda com o tempo. Entendi. Entendeu? Certinho, professor. E nós vamos ver na aula que vem também aditivos, tá? Vamos falar sobre concreto com aditivo. Terá. O flow é para concreto autodensável. Rainon pergunta assim, professor, qual a diferença do slump para o flow? O flow é só para concreto autodensável, para grout concreto autodensável. O slump para concreto convencional ou concreto com aditivo. Plastificante, superplastificante, retardador de pega, acelerador de pega, impermeabilizante. Aí você faz para o slump. Porque as tabelas de dosagem, Rainon, elas são função do slump. A determinação da quantidade de água do amassamento, ela é função do tamanho da brita, do diâmetro da brita, relacionado com o abatimento que você precisa, o slump. Então, por isso que o concreto se usa o slump. O flow não é uma unidade medida para o concreto. Certo? Vamos lá. David. Professor, a respeito dessa questão de rompimento de corpo de prova aí, eu tive um problema uma vez numa laje, foi até um fórum, que com o engenheiro calculista falou, o MPA era 25, nós aumentou para 30 para dar a cura mais rápido na hora que rompesse. E deu. Teve só um problema, e pareceu uma trinca depois, fez um reforço estrutural, porque nós não fizemos o teste de modo de elasticidade no dia, e não deu. Aí apareceu uma trinca. Eu tive um grande problema já com isso aí também. Que tamanho que era essa concretagem? Professor, foi 20 caminhão bitoneira, foi muito. Foi pouco não, foi muito. Foi muito. Tá. O módulo de elasticidade, ok, ele é uma medida importantíssima para você saber como é que ele vai se comportar, o próprio nome já diz, nas suas dilatações e retrações, e dilatação e retração é a motivação de trincas. A teoria está toda correta. Módulo de elasticidade é quem? Tensão dividido por deformação. No caso do concreto, é o módulo de elasticidade, como é uma curva, é uma secante, uma reta de 2 pontos. A equação do módulo de elasticidade do concreto é igual, isso é 0,85 vezes 5.600 vezes a raiz quadrada do FCK. Então, o que eu estou querendo te dizer?
O módulo de elasticidade do concreto, ele é calculável e ele é determinável. Probabilístico, determinístico, que é o teste que vocês iriam fazer. Só que eu não consigo, a princípio, enxergar uma falha tão grosseira nesse concreto que faça com que o módulo de elasticidade medido tenha sido muito diferente do módulo de elasticidade determinado por norma. Nós temos equação para isso. Justamente porque esse ensaio é muito pouco feito. Eu concordo que num volume grande de concretagem você tem que fazer. Mas talvez, o que eu estou tentando... talvez ele não responderia o motivo dessa trinca. O calculista falou para você que com o módulo de elasticidade ele responderia por que essa trinca ocorreu? Não, porque tirou, tipo, com 14 dias na vez de 21. Porque tava com pré-sal, por isso que aumentou o MPA, tipo, era MPA 25 ou 30 para dar o que precisava com 14. Ah, então ele não evoluiu perfeitamente. Ele não evoluiu como ele deveria evoluir. Teve uma falha na evolução dele, na curva. Perfeitamente. Deveria ter feito uma avaliação prévia disso, tá? Porque é um caso aí, é uma excepcionalidade, né? Deveria ter feito uma avaliação melhor. Mais alguém? Professor, outra pergunta aqui. Em relação às formas, aos moldes, tem alguma diferença relacionada à forma metálica da forma plástica? Existe alguma variação ou todas coletam o mesmo resultado? Você fala de forma para? A coleta do slump lá, né? Para fazer o slump do concreto. Ah, não, dá na mesma. Dá na mesma. Gruda-se muito pouco, não tem problema nenhum, não. Dá na mesma, tá? Os dois materiais são testados e não vejo problema nenhum, tá? Sem problema. Não tem nem, eu falo que não é o que eu acho, é porque não tem nem, existem alguns testes que se você usa um tipo de material diferente, você tem um coeficiente de correção, um casinho, um coeficiente de correção em função de material. Existe isso muito na engenharia. Com relação a vazão, intubulação, existem os coeficientes de correção em função. Na norma, não me lembro, não há coeficiente de correção em função de slump, em função do material usado na forma. Se não existe coeficiente de correção, porque entende-se, a ciência dos materiais entende que a abrasão, a adesão do concreto às paredes em um e o outro são semelhantes, ou a diferença não é capaz de produzir variações no abatimento por conta do material. Entendeu? Não tem na literatura, então considera-se igual. Ok, beleza. Mais alguém? Ô Cleber, só não é nem uma pergunta, é uma curiosidade. Tá vendo uma reportagem aí que lá nas construções de casa, principalmente lá nos Estados Unidos, devido ao ter muitas regiões aí de terremoto, eles fazem a construção basicamente com steel frame e drywall. E ele estava falando as vantagens, o custo é mais baixo, a rapidez, é um material retornável, vamos dizer assim. E no Brasil você não vê tanto, você já vê já construções, mas você não vê tanto a aplicação desse método. Por que você acha que não alavanca tanto igual o concreto convencional? Beleza, vamos por partes. Nos Estados Unidos usa muito wood frame, muito mais do que o steel frame. O wood frame é o steel, o light steel, só que em madeira. Madeira, e existe uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Os Estados Unidos é um exemplo mundial de plantio, de colheita e de replantio de madeira. É um exemplo mundial. E olha, eu não gosto dos Estados Unidos de jeito nenhum, tá? Assim, eu odeio os Estados Unidos, só para conversar daí, mas vamos falar a verdade. Eles são um exemplo mundial de cultivo de madeira, de replantio, de reflorestamento. Lá é sério. Lá é sério. Lá você cortou,
você vai plantar. Por quê? Porque eles têm essa produção, a cadeia deles é alimentada. O Brasil é uma bagunça. Então, nós já começamos por aí. É uma bagunça o nosso plantio de madeira. Quantas vezes vai sair no noticiário mais uma madeireira clandestina, mais um não sei o que é clandestino, mais um. Não se pensa em replantio. Por quê? Porque a gente tem abundância, né? É mais fácil lá cortar. O português em 1500 descobriu isso, que era muito mais fácil vir aqui cortar, né? Isso é um problema. Então, eu vejo do contexto histórico, eu vejo pelo contexto cultural e que mais? Para que isso aconteça aqui, a gente precisa de um alavancamento, de um setor que precisa se engajar. E por quê? Porque você precisa de treinamento pessoal. Imagina se, de repente, num estralo, uma região toda do sul, vamos falar onde é mais frio, porque a madeira, esse tipo de construção, é propícia para isolamento térmico. Se assim, metade do estado do Paraná resolvesse, por um estralo, construir wood frame. E outro pedaço do Brasil resolvesse construir LSF, o Light Steel Frame. Qual mão de obra você teria para isso? Você não tem. Então, o carpinteiro de obra não é o carpinteiro de steel frame, ele precisa pelo menos se reciclar, é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que não tem ninguém capacitado para isso, não. Pelo amor de Deus, o brasileiro é mais inteligente, é dos povos mais inteligentes do planeta, então nós somos capazes. A questão é, não tem ninguém treinado para isso, você tem que treinar. Então é um processo que, para engrenar, precisa de uma série de boas vontades. Precisa de uma série de setor ter boa vontade com isso. E o próprio governo ter boa vontade com isso. E não tem, Rafael. Então, o motivo que eu vejo é cultural, social, histórico, para que isso não aconteça. Porque deve ser, sim, mais barato. É uma construção mais frágil do que a nossa, né? Não tenha dúvida que a casa de alvenaria, bem feita de concreto, alvenaria, ela vai durar. Olha nossas casas históricas aí. Você acha que uma casa dessa dura 100 anos? Quando? Nós temos casa de 100 anos. Essas construções novas nossas aqui, a base de concreto armado, tijolo, se tiver minimamente manutenção, todas elas vão durar 100 anos. Todas. E a casa deles não. Então é algo mais imediato. O brasileiro também tem esse problema de não poder ficar reconstruindo. A nossa economia é terceiro mundo. A coisa tem que ser mais durável. Você não costuma ficar fazendo reforma, derrubando, abrindo isso, aquilo. Então, tem uma série de coisas que implicam a construção deles e a nossa. Tem que ser muito bem feito, né? Porque a madeira é um material, do jeito que ela é feita, ela é mais frágil do que a nossa construção, menos robusta, ela é mais, os nós são móveis, aí é uma questão já de cálculo, enquanto os nós são rígidos. É isso que eu vejo. Eu respondi essa pergunta. Demais, demais. Valeu. E o próprio steel frame. O próprio steel frame também depende de uma boa vontade dos nossos setores. Para começar, deixa eu só complementar. Eu vou encerrar agora. Só para complementar. Você sabia que... rapidinho, moçada. Eu fui... Tem uma empresa no Brasil que chama ARX, ASX. Ela fabrica uma tecnologia nova de construção, que são paredes de isopor de EPS, né? Trocando em miúdos isopor, que ela é uma forma incorporada. Você faz a forma, faz a parede estrutural de concreto com essa forma externa de isopor, e o concreto fica incorporado dentro dela, e aí você reboca depois, fica uma parede de 26, a que foi estrutural, uma de 14 que não foi estrutural com argamassa, então fica isopor e um núcleo de concreto. É uma construção pesada, rígida, excelente para construções modulares, que assim, quando os pavimentos são mais ou menos iguais, assim, celery, e proteção térmica acústica, ganho de não sei quantos por cento em uso de ar-condicionado. Beleza. E aí eu fui calculista, me especializei na 16555, que é a norma brasileira que mais chega perto desse tipo de construção,
E aí agora chegou, dependendo de onde pega, aqui na região de Uberlândia, eu sou de Uberaba, né, na região de Uberlândia eu calculei para um rapaz, foi meu penúltimo cálculo estrutural que eu fiz, antepenúltimo, sei lá. Calculei para um rapaz que a Caixa Econômica Federal não quis financiar a construção. Por quê? Porque nós não temos normas reguladoras no Brasil especificamente para esse método construtivo. Se não me engano, nós não temos norma reguladora para steel frame e para wood frame. Eu não sei, tem que ver como é que está o steel frame, se a Caixa Econômica, por exemplo, está financiando esse tipo de construção. Além da cultural, não, o sistema financeiro também tem que incentivar. É isso que eu estou querendo dizer. O sistema financeiro não incentiva também. Nossa, aí complica demais. Aí ferrou tudo, com perdão da palavra. Tá entendendo? Aí. Então tá, é tudo conspirando contra. É difícil você bater contra. Você tem que começar a comprar. Quem tem que comprar essa ideia? Quem que comprava Arx? Quem tinha dinheiro para fazer a casa do próprio bolso, sem depender de financiamento. Não dependia? Mas quantos brasileiros hoje arranca da capanga? Aqui, ó. 500 conto. Vamos construir uma casa aqui. Porque é para casa de alto padrão. Então, 500, 600, 1 milhão. Está aqui na capanga. Toma, vamos construir. Quantos brasileiros têm capacidade de fazer isso? Né? Verdade. Moçada, foi um... Léo, você quer falar? Pode falar. Não, professor, também é o seguinte, igual o senhor falou da mão de obra, né, da facilidade, uma pessoa mais humilde contrata ali um vizinho que tem um conhecimento bom de alvenaria, ele constrói ali um barraquinho, é muito mais barato, a mão de obra sempre tem, né? Não é igual a steel frame e o wood frame, né? Isso. Mas isso seria para vir para o Brasil, para ser o alavanco do Brasil, teria que vir pela classe média. Sim, com certeza. Esse tipo de coisa só viria. Isso tudo é opinião, tá? O Rafael pediu minha opinião. Ele perguntou o que você enxerga disso. Então, minha opinião. Eu enxergo que a porta de entrada seria pela classe média, não seria pela classe dos bilionários, dos grandes milionários, que eles ainda vão querer casas suntuosas, e aí esse tipo de construção não pega. Ia pegar quem? A classe média. Aqui em Brasília tem a Garda Engenharia que está pegando a classe média e está construindo as casas de EPS, né? Já vem modular, né? E está vendendo muito mesmo. Mas essa casa está financiando pela Caixa? Não, aí eles fazem direto. Inclusive eu fiz um orçamento de um ano, entregava a partida por 200 mil, a casa de 120 metros quadrados. 200 mil a casa de 120 com terreno e tudo? Não, terreno eu já tenho. Era só para fazer toda a parte cinza da casa, tubulação, entendeu? Depois eu tenho que fazer acabamento. Então eles estão te cobrando, então, R$ 1.666 o metro quadrado para te entregar a estrutura pronta. Prontinha. Era uma casa de 2 pavimentos. Mas a tubulação passada, elétrica passada, hidráulica passada? Não, só a tubulação. Da elétrica e da hidráulica. Só. Estava passado. Os mangotes, os conduíte, tudo passado. Caixinha. Caixinha, beleza. Aí a fiação é a gente que faz. Não, beleza. Mas a estrutura tudo, entendeu? Para Brasólia, o preço está excelente. Excelente. Que isso. Metro quadrado construído hoje para a classe média não está menos do que, colocando o lucro de quem for construindo, não está menos que 3.500, não. Com certeza. Mas estão vendendo, viu? Estão vendendo bem aqui. Garda Engenharia. O preço deles está bom, eles estão vendendo. Mas aí os projetos são limitados? Ou ele compra seu projeto arquitetônico? Eu mandei o meu, no meu caso, ele falou que o meu era compatível, mas eles também vendem também. Que eu desenhei, eles falou que era compatível. Fiz parede em cima de parede, aquele padrão, né, para modular. Isso, né? Você não fez a construção mais articulada. Você manteve a simetria. Isso ajuda demais em parede estrutural. Eu tento pintar, colorir isso para os arquitetos entender que quando eles vão usar esse tipo de tecnologia, que eles pensarem nesse tipo de tecnologia, que eles têm que serem mais limitados a esse tipo de comportamento. De parede sobre parede, os vão ser mais ou menos pensados, um banheiro sobre o outro, ter essa racionalização, é modulação o nome disso, pô, né? Verdade. Tá certinho. Eu não botei nenhum tipo de marquise, nada, entendeu?
nada em balanço, essas coisas. Só mesmo o enfeite, que talvez até em EPS dá para fazer algumas coisas. Sim, você faz um pórtico, faz alguma coisa arquitetônica, mas você faz um material mais leve, justamente. Justamente, uma protuberância. Até um balancinho de marquise dava para você fazer. Você jogava um balancinho, eles conseguem fazer um engastezinho, uns 80 centímetros jogando para fora e tal. Dá para fazer ainda esse tipo de movimento na casa, não é problema. Problemas são grandes balanços, aquela casa que você quer que a garagem dela fique no balanço, né? Fique no bico assim, o carro entra no bico sem o pilar no canto. Aí não vem com a tecnologia dessa que ela não é feita para isso, né? Isso mesmo. Para isso. Pessoal, mais alguém? Bem, então eu quero agradecer a presença de todos. A próxima aula, o Samuel já nos alertou, dia 29, vai demorar, mas dia 29 venham na aula. Vocês têm que vir por causa da presença, mas venham que eu falo para vocês que vai ser interessante. Vai ser interessante. Vocês vão ganhar alguma coisinha de aprendizado. Se vocês vão usar, outros 500, mas vocês vão ganhar alguma coisinha de aprendizado, de onde você olhar, onde você pesquisar. Vou fazer uma aula legal para a gente, tá? Obrigado a todos vocês. A chamada será pelo relatório. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitosa e aguardo vocês na próxima. Fechou? Alô, professor, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Valeu demais.